Boa noite, pessoal. Hoje é terça-feira, 19 de julho, estamos começando mais um Fórum Global aqui na TV Fórum. Já vou pedindo para vocês para curtirem, quem ainda não está inscrito, se inscrever no canal, colaborar com a gente aqui tem um Pix aqui em cima, pix@revistaforum.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o clima golpista que vai se criando no país a partir das iniciativas do presidente Bolsonaro ontem, em uma reunião com embaixadores e embaixadoras. Ele expôs para o mundo todo, para a comunidade internacional, como ele está lidando com a iminência de uma derrota nas urnas no próximo mês de outubro. Para isso, eu vou convidar aqui dois colegas, companheiros, amigos super sintonizados, super antenados também com toda essa temática. Vou convidar o Marcelo Shoa. Eu acho que o Marcelo já está aqui com a gente. Está aqui com a gente, Marcelo? Isso. Deixa eu apresentar direitinho aqui o Marcelo. Gente, advogado, acabou de terminar um pós-doutorado em Direito, professor de Direito Internacional Público da Universidade de Fortaleza, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, e Grupo Prerrogativas. Muito bem-vindo, viu, Marcelo, aqui à TV Fórum. E também o nosso já membro quase aqui do Fórum Global, o Pedro Costa Júnior, que está sempre aqui com a gente. O Pedro é cientista político, doutorando da USP. E, Pedro, você podia contar para a gente... Ixi, Pedro caiu. Tá por aí, Pedro? Bom, enquanto o Pedro não sobe novamente, deixa eu apresentar, Marcelo. Bom, primeiro te dar as boas-vindas, diga aí um alô para a nossa audiência e a gente parte para a apresentação do tema de hoje. Não te ouço, Marcelo. Tá sem som? Bom, não consigo ouvir o Marcelo, não sei se a nossa audiência consegue ouvir, se alguém puder colocar aqui nos comentários. Eu vou pedir... Aí, tá subindo o Pedro. Entrei, obrigado. Conseguiu, Pedro? Consegui, boa noite, prazer estar de novo aqui, a minha, prazer, Marcelo, muito bom estar com vocês. Muito bom, sempre muito bom te encontrar por aqui. Imagina. Nossa audiência sempre é muito boa quando você está aqui com a gente, viu? Você tem uma audiência cativa aí aos domingos. Lembrar que esse nosso programa ele entra também aos domingos na grade da TV Fórum de uma forma autônoma, né? Porque aqui na terça-feira a gente entra em conjunto com o Miguel no Jornal da Fórum. E sempre os programas em que você está presente, Pedro, há uma audiência bastante boa. Pedro, me lembra o nome, por favor, dos seus livros, do que você tem publicado, do que você tem escrito, para a gente compartilhar aqui com a nossa comunidade, enquanto o Marcelo sobe. Maravilha, bondade sua, Ana, bondade sua e da audiência, né, que tem paciência para nos ouvir falar alguma coisa aí. Bom, o nome do meu livro, né, é Colapso, o Mito do Colapso, é uma provocação, né, o poder americano no sistema mundial moderno, Colapso, o Mito do Colapso, foi publicado pela editora Apris, né, que é uma editora que fica na República Democrática de Curitiba, né, onde, enfim, ela publica muitas teses, né, muitas dissertações e tal, e é um livro que trata sobre a chamada crise da hegemonia americana, é um livro que tem, enfim, saído bastante e tal, e dialoga muito com essa coisa. E tem um texto recente, mas enfim, é uma última publicação minha, que saiu no Jornal da USP, e que depois deu uma versão internacional, ele está no site dos BRICS hoje, então ele está na China, está na Índia, está na Rússia, África do Sul, está circulando no mundo, teve versão em espanhol, saiu no Chile, Argentina, que é a nova ordem mundial policêntrica. Que, eu trato mais ou menos de 20 dias que mudaram o mundo, né, que praticamente consolida um novo tempo do mundo, que é entre o dia 4 de fevereiro desse ano, de 2022, e o dia 24, ou seja, o dia que se assinou o acordo sino-russo, né, que o Putin visitou a China no primeiro dia das Olimpíadas,
de inverno na China. Eles assinaram a parceria sem limites, a amizade sem limites, e 20 dias depois começou a guerra, né? Então eu parto daí para dizer que a ordem mundial pós-Guerra Fria, ela se esfacelou diante dos nossos olhos. Essa é a minha tese. Então é mais ou menos por aí que eu tenho trabalhado. Certo, muito bom. Vamos esperar aqui, não sei por que o Marcelo ainda não voltou, mas só eu falei aqui as credenciais do Marcelo, vou falar mais uma. Marcelo também tem um livro, O Pesadelo de uma Nação, do Golpe ao Bolsonarismo. Marcelo Uchoa. Depois, Marcelo, vou te dar um espaço para você compartilhar com a nossa audiência como a gente adquire o livro, onde que ele está, como que a gente acessa. Bom, bem-vindos, né, vocês. Vamos falar sobre esse evento de ontem. Antes, eu quero pedir ao Guilherme para projetar um vídeo. A gente pegou um pequeno trecho dessa reunião do Bolsonaro de ontem no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, com uma série de embaixadoras, embaixadores que foram convidados por ele para estar ali. Você consegue, Guilherme, colocar para a gente o vídeo que eu te mandei? Até agora, dá para saber se a gente vai ter resultado hoje? Não faz a manutenção do supercomputador que você mencionou. É a própria equipe do TSE ou uma empresa terceirizada? Obrigado. Eu vou pedir ao nosso secretário de Tecnologia da Informação, José, se você puder comparecer ali ao microfone, e explicar que houve um problema de infraestrutura que a Oracle estava atendendo, mas eu não gostaria de dar uma explicação equivocada. Portanto, José, por favor. Boa noite. Esse computador ele é instalado por meio de um serviço. Ele faz justamente esse papel da nuvem computacional, ou seja, é um supercomputador que ele é contratado por uma empresa, no caso a empresa é a Oracle. Eu quis mostrar esse vídeo porque, para a nossa audiência, para nós mesmos, para a gente se situar no que foi feito, esse ato que foi feito ontem ali no Palácio do Planalto, em que algo absolutamente interno do Brasil, que é o processo eleitoral. O processo eleitoral é o coração de uma democracia, né? Para qualquer país. Para que e deve ser assim tratado com respeito aos demais poderes. Nós temos o Estado de Direito estabelecido, temos nossos poderes aí estabelecidos. Até acho que o Marcelo vai poder nos ajudar a orientar nesse debate do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Então você faz uma discussão absolutamente interna para uma plateia de representantes da comunidade externa, embaixadoras, embaixadores, não todos, foi feita uma seleção, pelo que a gente apurou, por exemplo, aqui da América Latina, não foram convidados embaixadores ou embaixadoras do México, da Argentina, de Cuba, da Venezuela foi convidado, pasmem, embaixador representante do Juan Guaidó, um governo que não existe. Então foi essa a situação. Os embaixadores e as embaixadoras, até por obrigação de ofício, estão representando seus estados, seus países, eles devem atender um convite da presidência do país onde eles estão representando o seu povo, a sua nação, foram ali expostos a um constrangimento completo de um anúncio, praticamente um ato de campanha, né? Parece que nesse telão aí, inclusive, foram mostradas cenas de motociatas, foram mostradas esses recortes de ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, com fatos que não comprovam de nenhuma forma que há algum tipo de ilegalidade ou fraude do nosso sistema eleitoral. Ou seja, eu queria aproveitar vocês dois aqui pelo seguinte, eu acho que o Pedro ele vai conseguir nos situar sobre o impacto internacional disso. E eu acho que o Marcelo vai conseguir nos ajudar a entender sobre o impacto interno, nacional.
porque hoje a oposição já entrou com representação, notícia-crime, alegando improbidade administrativa, também crime de responsabilidade, porque na Constituição está previsto, né, que você usar de recursos do poder do Estado para benefício próprio, benefício eleitoral próprio, ou para expor temas sensíveis e que deveriam ser tratados de forma sigilosa para outros, né? Então, a OAB já emitiu nota, a Associação Nacional de Procuradores da República já emitiu nota, uma série de entidades representativas do Estado. Há um silêncio ensurdecedor por parte do presidente da Câmara dos Deputados e das Deputadas, o Lira, não sei se ele já se pronunciou, mas até a última vez que eu vi, não, e por parte também da própria Procuradoria-Geral da República. Então, eu queria começar com o Marcelo. Marcelo, nessa fase, estamos em julho, estamos a menos de 80 dias para o 2 de outubro. Se não me engano, hoje está faltando 75, por aí, dias para o 2 de outubro. Que impacto você vê, do ponto de vista político e também jurídico, legal, dessa ação realizada ontem para o nosso cenário aqui interno? E depois, Pedro, passo para ti, para a gente conversar sobre o impacto lá fora também, do ponto de vista da comunidade internacional. Boa noite. Vamos lá, Marcelo, vamos ver se o seu som está funcionando. Bom, espero que sim. Tá. Deu certo? Graças, eu tô aqui desde o princípio, viu? Não cheguei no final, não. Olha, Ana, só mais uma vez dizer da minha felicidade de participar aqui do Fórum Global, da TV Fórum, dialogar com essa audiência extraordinária que a TV Fórum tem, dizer para você que aprendo com você pelas suas análises, o mesmo com o Pedro. Eu sou professor de Direito Internacional e as análises dele, especialmente a que ele vai fazer hoje sobre o impacto internacional do evento de ontem, eu vou certamente aprender também. E sobre o meu livro, que você citou no começo, eu tenho alguns livros, mas esse ainda está em pré-venda. Ele vai ser lançado agora no começo de agosto, e ele se chama O Pesadelo de uma Nação do Golpe ao Bolsonarismo. É um livro em que a editora Cotter fez uma busca dos meus textos escritos desde o golpe de 2016 até aqui, os mais interessantes, né? E deu um ar muito interessante. Você faz um texto individual, você fala de um episódio, mas deu uma noção de conjunto que dá para você, de fato, aprender um pouco da história do Brasil a partir do meu olhar, logicamente. Agora só tem um problema, Ana, é que o livro, ele não sei se ele vai sair, porque o presidente Bolsonaro, ele não dá uma trégua, entendeu? Todo dia esta pessoa, ele faz um ato novo e que você é obrigado a se colocar. Então você tem que ter um ponto final. Por exemplo, você falou no começo que eu defendi pós-doutorado agora. Realmente, agora de tarde eu defendi pós-doutorado. Eu fui falar sobre a pandemia de a pandemia de Covid-19 e o genocídio brasileiro. Mas eu tive que falar do golpe anunciado, né? Você não pode deixar de explicar, aproveitar as oportunidades. E o que aconteceu ontem? A gente talvez esteja diminuindo a importância, porque não foi nenhuma novidade que o presidente da República ele tenta descredenciar o processo eleitoral brasileiro, falar da falibilidade das urnas eletrônicas, dizer que houve fraude da eleição, inclusive que ele foi eleito, etc, etc, etc e tal. Ele é PhD em mentir, é uma pessoa que vive na mentira e acha que vai morrer na mentira, porque não tem solução, foi assim a vida toda e continua. Só que ontem a coisa foi mais grave, porque ele chamou oficialmente representantes diplomáticos de outros países para questionar a idoneidade da justiça brasileira. Então, ele avisou para o mundo que ele não vai aceitar o resultado das urnas, né? E depois, né, isso é uma interpretação óbvia, né, porque não havia sentido nenhum chamar, ele na verdade deu um pré-aviso para o mundo, olha, quando acontecer, vai acontecer porque a eleição foi roubada e tal, porque ele diz
que a eleição está sendo roubada para o Lula. Né? Ele diz que o Barroso trabalha para o Lula, para todo mundo, e etc. e tal. O problema, Ana e Pedro, de ontem, é que também na sequência, o ministro Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, deu um pronunciamento muito duro, né? Inclusive convocando a sociedade civil para uma resistência, porque o que está em jogo agora é a nossa democracia mesmo, na verdade, a centelha de democracia que ainda resta nesse país. E me parece que as instituições elas têm um poder limitado de contenção desses ilícitos do Bolsonaro. Se eu for falar aqui da relação de crime comum, de crime de responsabilidade, inclusive dos crimes eleitorais, é claro que se eu falar de crime eleitoral, vai ter sempre uma posição contrária dizendo que a eleição não começou, então não houve crime eleitoral. Na minha concepção, houve, porque se ele chamou para falar sobre a eleição, questionou a eleição, se colocou como candidato e disse que vai ser roubado, que não vai ser, então ele está cometendo crime eleitoral. Mas o fato é que ele parece ser inimputável. Né? Como ele não foi programado para o sistema democrático, ele não se sente na obrigação de cumprir nenhuma norma, de cumprir nenhuma regra, e não tem escrúpulo, de fato, em fraudar a democracia. Ele não está preocupado com isso. Então, nós estamos sentindo o quê? Que a gente está entre um blefe, né, de uma pessoa que diz que vai dar um golpe porque tem as nossas Forças Armadas, né, que já é um crime dizer isso, ou não, ou se está falando sério. Né? Enquanto isso, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que ele vai entusiasmando uma militância absolutamente esquizofrênica, as pessoas esquizofrenia não têm culpa disso, mas translocada do ponto de vista alucinado e que agora está fortemente armada, que acha que simplesmente pode resolver tudo na violência, que pode chegar e lhe ameaçar de morte, mas que já fez um atentado no evento do Lula em Uberlândia, um atentado lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, o Freixo sofreu um atentado, um petista foi assassinado numa festa de aniversário. Então, o Bolsonaro ele vai pregando, né? Talvez não o golpe de Estado que ele anunciou, talvez não seja esse o objetivo, mas querer criar o tumulto e querer que essa militância absolutamente enlouquecida haja nesse sentido, ele quer. E aí o presidente Fachin convocou a opinião pública e, na minha opinião, Ana e Pedro, todas as notas que foram publicadas, que você citou aí, elas não foram na medida da necessidade institucional. Porque não adianta você escrever uma nota dizendo que nós acreditamos no processo democrático, nós acreditamos na justiça eleitoral, nós acreditamos que a urna eletrônica é incorruptível. Não se trata disso. O presidente da República anunciou que vai emplacar um golpe de Estado. Então, as notas também precisam ser mais veementes. Né? Eu não digo nem da postura do Procurador-Geral da República, que você falou que esse homem que desapareceu, né? Como do Arthur Lira, porque esses dois é aquela omissão de conivência. Mas o Senado Federal, né, hoje era para... A OAB tinha que ter uma nota firme, a ABI tinha que... Hoje era o dia da gente realmente se preparar e dizer, não, nós não vamos aceitar que nos roubem este pouco de democracia. Tem eleição e você vai participar, e se você perder, você vai aceitar o resultado das urnas. Né? É isso que tem que ser feito. Agora não me pergunte como. Eu só espero que o Pedro me diga que de lá para cá ninguém levou a sério isso também e que ele não vai ter nenhum tipo de feedback internacional nessa perspectiva golpista, o que é difícil também de acreditar, porque os Estados Unidos adoram golpes mundo afora, né? Mas também não quero tomar... A gente falou aqui recentemente sobre a Cúpula das Américas e a reunião do Bolsonaro com Biden, e quando a Bloomberg vazou um momento lá de dentro da reunião, que não foi pública, do pedido de golpe, né, que Bolsonaro fez a Biden, de uma intervenção. E a partir desse gancho, eu quero passar para o Pedro, para o Pedro complementar essa análise do Marcelo e nos dizer... Primeiro, Pedro, eu vi várias pessoas falando que pela primeira vez no Brasil, primeira vez até na história moderna, em que vários países que você vê uma atitude como essa por parte de um chefe de Estado, né?
expor assim para outros representantes, né, de outros estados uma situação como essa, como quase que pedindo uma carta branca, né, para um golpe, criando um clima. E além desse ineditismo, como é que você percebeu como isso refletiu lá fora, né? E como isso pode refletir nos próximos meses? E o que você tiver também de comentário, fique livre para falar o que você tiver em mente. Maravilha, Ana. Então, primeiro, parabéns aí pro nosso amigo aí, o Marcelo, que acabou de defender um pós-doc, né? O que não é pouca coisa, sobretudo em tempos de cerceamento à pesquisa. Então, parabéns dobrado, viu, Marcelo? Parabéns ao avanço da ciência e tecnologia num país que tem um projeto de destruição à ciência e à tecnologia já há algum tempo, sobretudo nos últimos anos. E é isso, é sempre bom estar aqui nesse espaço mais uma vez, aprender com a nossa comunidade, ouvir o Marcelo e a Ana, que é uma referência para mim. Olha, esse evento que o Bolsonaro armou, né, esse circo que ele armou ontem, foi algo no mínimo inusitado, para dizer o mínimo. O ex-chanceler Celso Amorim, que foi o chanceler que mais tempo ocupou essa cadeira na história da República, do Brasil, né, ele supera o próprio Barão de Rio Branco por alguns meses, né, porque além de ter sido chanceler os 8 anos ininterruptos do Lula, presidente Lula, ele também foi chanceler do presidente Itamar Franco. Então, ele disse que em 60 anos de vida pública, ele nunca viu algo igual no Brasil e no mundo. Exatamente como você está dizendo, Ana. Você convocar os embaixadores dos outros países, porque é uma convocação, né, um convite do presidente da República é uma convocação. Né? Se o embaixador não vai, algo muito, enfim, é um desrespeito muito grande. Né? Eu me lembro aqui, no começo do governo Bolsonaro, que ele tinha um encontro marcado com o embaixador francês. Naquele momento eles trocavam farpas, ele e Macron, né? Coisa muito deselegante, desagradável, e o Bolsonaro deixou ele esperando porque ele foi ao barbeiro. Né? Isso já foi, digamos assim, um escândalo internacional. Quer dizer, do Bolsonaro, do bolsonarismo, não dá para prever nada, porque ele trabalha nesse ciclo, né? Um ciclo caótico. Ele é uma espécie de cachorro doido. Né? Ele não dá para domesticar ele. Não tem como pôr uma coleira nele. Né? Tal qual era o Trump. Né? Essa coisa do trumpismo. Né? Grande parte dos nossos setores, da elite econômica e financeira, que se refletem na grande mídia, que apostaram no bolsonarismo, né? Vou pegar aqui uma expressão, né? Assim, um signo disso, né? Assim, um apresentador de auditório de domingo, né, que cogitou ser presidente, desse tipo, diziam, não, o Bolsonaro é um cachorro doido, mas nós vamos controlar ele, a gente vai pôr o Paulo Guedes na economia, vai trazer racionalidade, nós vamos ter um ministro da Justiça que mudou o Brasil, que vai combater a corrupção, então é possível controlar o Bolsonaro. É óbvio que não era possível, né? Bastava ver as declarações dele, a própria declaração no dia do impeachment, e todas as declarações antes, né? Que era preciso matar mais gente e tal. Então, o que ele está fazendo não é surpresa do ponto de vista de que nada pode ser surpresa vindo dele. Né? Então, não, mas isso é surpresa, porque isso passou do ponto. Ele fez algo que nem o Trump fez. Né? Ele foi mais realista que o rei, digamos assim. Né? Mas não pode surpreender. Não pode surpreender porque há um método nisso. Quer dizer, é isso que eu quero dizer. Não é o seguinte, olha, o Bolsonaro é um louco, o Bolsonaro é um irracional. Não. Tratar ele assim, e o bolsonarismo assim, é um erro tático do ponto de vista das forças democráticas, do meu ponto de vista, do ponto de vista da onde saem as minhas pesquisas ali na USP. Né? Então, há um método nisso. Né? Então, como é que o bolsonarismo e o Bolsonaro estão trabalhando? Né? Primeiro, eles estão trabalhando para vencer a eleição. Eles têm isso no horizonte. Né? Quer dizer, o jogo só acaba quando termina. Né? Isso é uma máxima. Né? Como diria, né? Aí,
urna de eleição, né? Cabeça de juiz e fralda de bebê, ninguém sabe o que tem no fundo, né? A gente não sabe até acabar, né? Tem eleições que têm viradas surpreendentes. Então, e ele trabalha para isso, ele mobiliza, ele está nas ruas. Então, é uma eleição dura, não dá para pensar que vai ser vida fácil. E ele está trabalhando. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, né? Ele trabalha para, se perder a eleição, que é um quadro muito viável hoje, do ponto de vista dele, né? Todas as pesquisas mostram isso, ele vai tentar primeiro ganhar, mas se perder, ele tem um plano B, que ele está declarando em alto e bom tom, é algo parecido com o que o Trump fez lá, é o Capitólio dele, é o 7 de janeiro dele, quer dizer, é criar confusão, é criar tumulto, ele já ensaiou isso ano passado, no 7 de setembro, vamos lembrar que o grito do dia 7 de setembro, que ele comoveu as bases dele, e ele fala com as bases dele, isso que é preciso entender. Ele governa desde o primeiro dia, desde 1º de janeiro de 2019, ele alimenta as bases dele, as redes dele, digamos assim, a bolsosfera, essas redes de Zap, de Telegram, ele alimenta essa gente, é para eles que ele está falando. Tá? E, claro, ali tem um apelo internacional, mas ele está, né, essa queda de braço com o Supremo, né? Então, ele está falando com esse pessoal, porque está falando, se a gente perder, vai ser roubado. Então, primeiro, nós vamos ganhar. Essas pesquisas são falsas. Tá? Segundo, se a gente perder, a gente vai ganhar. Por quê? Porque a gente não acredita nas regras do jogo. E aí nós vamos ficar na força. Tal qual foi com Donald Trump. Então, essa é a segunda hipótese. Né? Ele trabalha com plano A e com plano B. Ele tem uma estratégia para ganhar e uma estratégia para perder. E ele mobiliza essa gente. E dentro dessa gente tem de tudo. Tem desde a tiazinha do Zap, lá que... Então, o grande grito era o quê? Eu autorizo. Autoriza o quê, cara pálida? Foi isso que eles gritaram há um ano atrás. Então, percebe que essa mobilização, ela não começa no dia. Ela começa já, olha, o caldo está engrossando. E quando, olha só, e quando ele faz o acordo com Alexandre de Moraes, que ele assina a carta que o Temer escreve, retrocedendo depois do 7 de setembro, ele perde força nas esferas bolsonaristas. Porque ali ele inflamou. Foi caravana do Brasil inteiro, de Manaus ao Rio Grande do Sul, para Brasília, para a Avenida Paulista. Ele fez 2 focos muito fortes de mobilização. E isso não é desprezível, né? Porque ele está mobilizando gente na rua. Ele sempre faz isso. E com esse público fiel dele, que é um público que provavelmente não é capaz de ganhar a eleição, é um público minoritário, aí de cerca de 20%, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Esse público, ele é capaz de tudo, como nós estamos vendo aí, como na fala do Uchoa, né? Como nós vimos agora em Foz do Iguaçu, enfim, e vários outros atos. Eles já tinham atirado no ônibus do Lula lá atrás, enfim, a gente não precisa citar, são milhares de exemplos, centenas, todos os dias, de tipo de agressão. E o Bolsonaro é isso, quer dizer, ele foi eleito uma semana antes, dizendo, na Avenida Paulista lotada, de mandar gente para a ponta da praia, de metralhar a petralhada. Quer dizer, tá aí. Então, e terceiro, qual que é o plano C do Bolsonaro? Né? É assim que eu faço a minha leitura. Ele tem um plano A, ele tem um plano B e tem até um plano C, que é o plano trumpista. Se o golpe falhar, ele não sai do jogo político. Né? O plano C é ele ter essa base mobilizada depois das eleições. Olha o que é o Trump nos Estados Unidos hoje. O Trump hoje é mais forte que o Biden. O Biden está com a popularidade derretida. Eles cercearam o Trump de todas as maneiras. O Trump não tem acesso ao Twitter, não tem acesso às redes sociais, digamos, hegemônicas, né, que são permeadas aí pelos democratas. Mas ele corre os Estados Unidos inteiro. Ele criou redes sociais paralelas. A popularidade dele hoje é maior do que a do Biden, bem maior do que a do Biden. Os republicanos vão retomar, certamente, a maioria no Congresso, que hoje é muito frágil em favor do Biden. No Senado, o governo Biden deve acabar no final do ano. Ele vai ter um governo lá que eles chamam de pato manco, porque ele não vai conseguir passar nada. O governo dele vai acabar em novembro.
E o que o Bolsonaro faz, então, nesse terceiro movimento? Se tudo der errado, se ele não ganhar a eleição, primeiro. Segundo, se o golpe não der certo, que é o que caminha, ele caminha para esses dois fracassos. A gente não sabe na mente dele até que ponto ele trabalha que esses dois fracassos realmente serão fracassos. Né? O primeiro parece mais evidente, o segundo não se sabe. O terceiro, ele tomou um campo político que vai ser dele, vai ser dos filhos dele, vai ser dos herdeiros políticos dele, que é esse campo da oposição da direita, dessa extrema-direita que ele joga agora com a direita, que ele produz e reproduz discípulos, jornalistas, blogueiros, enfim, sites, redes sociais, que vão ocupar esse espaço, que é um espaço que, nos anos 90 e na primeira metade dos 2000, foi do PSDB, e que o PSDB foi aniquilado, e o PFL, o DEM, e agora vão ser definitivamente do Bolsonaro. Quer dizer, mesmo que o Bolsonaro seja arrancado do poder, o bolsonarismo, enquanto força política, e é um outro tipo de força política, porque é uma força política abertamente violenta, ele se instaura no país para ficar. E ele vai ficar nas próximas décadas, nos próximos 10 anos, ganhando ou não as eleições, realizando ou não o golpe. E aí nós podemos discutir se o golpe pode prosperar ou não. E aí eu tenho alguma hipótese, alguma tese sobre isso. Mas nessa primeira fala, me parece que esse movimento é muito claro nesse sentido. Ele fala o tempo todo, e ele governa o tempo todo, para a plateia dele, para os bolsonaristas. E é para eles que eles estão falando. Primeiro, então, só para fechar, nós vamos ganhar. Segundo, se a gente não ganhar, a gente ganha do mesmo jeito, porque o jogo não valeu. Percebe? E aí, depois, se tudo der errado, ele continua mobilizando essa gente. Então, quer dizer, as coisas vão ser muito difíceis. É por aí. Nos próximos meses, né? Não, muito bom, Pedro. Só antes de voltar para o Marcelo, eu quero agradecer aqui a Sandra, que é um novo membro aqui, né, da TV Fórum, da Fórum Global também, da TV Fórum, e está aqui participando do Fórum Global. Aos vários comentários, hoje nós temos vários comentários, se o Guilherme puder projetar alguns, as pessoas opinando sobre o que vocês têm falado, Pedro e Marcelo, sobre esse cenário golpista, de profunda preocupação que todos nós e todas nós que somos democratas e que defendemos a democracia no Brasil estamos observando. Eu queria também pedir ao Guilherme, não sei se ele vai ter aí em mãos, para ele colocar, a gente tem um print aqui de alguma discussão internacional que houve sobre esse aqui é o Washington Post, saíram outros, Bolsonaro encontra diplomatas para colocar em dúvida as eleições ou evidenciar dúvidas sobre as eleições. Temos aqui também a repercussão nacional, né, Gui, se você puder colocar da OAB, a nota da OAB que saiu, porque aí vai ser... Bom, esse tweet que você ia colocar, pode colocar, Guilherme, interessante. Esse é um embaixador que participou do encontro, embaixador da Suíça. Ele falou, participei hoje no Palácio da Alvorada, na verdade, Planalto, do encontro do presidente da República com os chefes de missão diplomática. No ano do bicentenário da independência, ele está falando do Brasil, desejamos ao povo brasileiro que as próximas eleições sejam mais uma celebração da democracia e das instituições. Pode voltar aqui. Hoje, inclusive, eu estou em Brasília, vocês sabem, né? E a gente convive aqui com a comunidade também diplomática. Hoje estavam comentando, inclusive, essa posição aí do embaixador da Suíça. Nem todos os embaixadores podem também se colocar, é uma situação realmente constrangedora, acho que não tem uma outra palavra sobre isso, como o Pedro colocou muito bem, eles são convocados, é quase um dever de ofício, né, ter que estar ali presente, como reagir, né, a essa situação. E eu queria pegar um gancho entre uma coisa que o Marcelo falou, para ele dialogar com esses cenários que o Pedro aponta também. Você falou, Marcelo, que as reações da OAB, da Associação Nacional de Procuradores, elas teriam, e eu ouvi isso de outros comentaristas hoje também, que seriam abaixo do tom necessário.
Queria que você comentasse isso, por quê? Que tom você acha que seria necessário? Vocês sabem que eu sou uma estudiosa da América Latina e atuante nas relações internacionais. Eu fico pensando, uma situação dessa, se a gente tivesse assim, uma Argentina, ou mesmo no Uruguai, aqui em Montevidéu, ou mesmo na Colômbia, em Bogotá, já ia estar cheio de gente na rua, em cima naquela Praça dos Três Poderes, já ia estar tendo alguma movimentação. Me chamou a atenção, Marcelo, você falou isso, o Fachin, quando ele fala: sociedade civil, cadê você? Sociedade civil, cadê você? Não há um certo também, dá uma angústia, assim, uma agonia também da gente não estar vendo essa movimentação? Queria que você comentasse isso, Marcelo, e dialogasse com a fala do Pedro naquilo que você considerar importante. Ana, primeiro dizer que eu concordo com tudo que o Pedro falou, né? Inclusive nessa ideia, eu imagino que o Bolsonaro tem algum lance psicopático, uma sociopatia, ele não tem empatia, alguma coisa, mas essa estratégia toda é pensada, é uma lógica que vem dando certo, né? Ele de fato dialoga com o grupo, ele não tem responsabilidade em governo, ele tem responsabilidade com aquele grupo que o apoia, e ele vai dialogando com este grupo o tempo todo. Então, agora, eu só acho o seguinte, que aí eu não sei se eu tenho razão, viu, Pedro? É uma coisa que a gente precisa pensar. É porque eu também acho que essa notícia do Washington Post também não foi a melhor. Porque a discussão do Trump nos Estados Unidos sobre a fraude eleitoral era muito focada no Partido Democrata, no próprio Biden, etc. e tal. O Bolsonaro, né, ele questiona a justiça eleitoral. Então, assim, o Bolsonaro, quando o Pedro disse que ele foi mais que o rei, tem razão. Porque, na verdade, o Bolsonaro ele comete um crime aí de ameaçar destruir o Estado Democrático de Direito. Ele não está questionando propriamente a eleição. Ele está dizendo o seguinte: olha, tem um poder inteiro que não serve, né? É isso que ele está dizendo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar. E é por isso que eu acho que as notas elas não tiveram o tom necessário, porque ele simplesmente está deixando de considerar que a justiça eleitoral, ela de fato é o poder responsável por nutrir o processo eleitoral, averiguar, etc. e tal. Então, na verdade, ele é mais esperto do que o que parece ser mesmo. Veja só a sutileza de convidar os embaixadores, né, que, na verdade, é um convite obrigatório, mas para discutir o bicentenário, né, que ele chama da independência, né, que aí o embaixador suíço falou do Brasil, né, mas, na verdade, o que é que faz o Bolsonaro? Ele vai negar a idoneidade da justiça eleitoral, ele vai negar a credibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer que o golpe, quando lá na frente, se ele perder as eleições e por acaso ele tiver condição efetiva de emplacar o golpe, já está até justificado e pronto. Então, é uma diferença, assim, é uma diferença que eu considero muito grande. Ela é sutil, mas ela é grande em relação ao movimento do Trump, né? Agora, a sociedade civil, Ana, eu também não sei o que falar para a sociedade civil, porque nós estamos num tratoraço, né? O que a gente comenta à noite não é mais o assunto da manhã, o assunto da manhã não é mais o da tarde. E é um massacre anticivilizatório em todas as áreas, né? Tem grupos que estão sendo exterminados por serem indígenas, lá nos povos da floresta, e nas periferias os pobres e os negros e os trabalhadores, e o caos na saúde, a economia, o colapso. Então, a sociedade civil ela tá meio que sem conseguir reagir a tudo isso, e a ideia que passa é assim: vamos fazer o seguinte, vamos passar essas eleições, né? E aí em 2023 a gente começa a pensar de forma séria o Brasil. Porque, olha, o caso do Bolsonaro ontem, né, se fosse o Daniel Silveira, teria sido preso em flagrante, né? Então, assim, ele, por alguma razão, é claro que um chefe de Estado tem imunidade, é diferente, mas o fato é o seguinte, é que as instituições têm uma tolerância acima da média com o Bolsonaro do que de qualquer outra pessoa,
porque ele se crê inimputável, ele não se adequa às mesmas regras, às normas, e nessa altura do campeonato ninguém sabe se as instituições fazem isso, porque não querem mais tumultuar um cenário que já está tumultuado desde o golpe de 2016, ou porque não tem força, né? Eu realmente, eu só sei o seguinte, que a eleição de fato vai ser difícil, viu, Pedro? E uma resposta que a sociedade civil precisa dar, mesmo que não vá para a rua hoje, como diz o Luiz Eduardo Soares, já fazer a greve geral, que deveria ter feito mesmo, todo mundo. Foi, mas eu vi dele, né, também. Mas é nas eleições. Nós precisamos ter essa fatura no primeiro turno, Ana. Imagine só, se realmente tiver um segundo turno, só o Lula e o Bolsonaro. Aí é um prato cheio para ele dizer que a eleição, de fato, foi fraudada pela Justiça Eleitoral. Enquanto a eleição reunir governadores, senadores, deputados federais, estaduais, é mais difícil. Então, a sociedade civil tem que entender isso. Nós não temos outra chance histórica, né? Porque mais 4 anos de Bolsonaro significa que esse processo anticivilizatório que o Pedro colocou muito bem, ele se perpetua. Eles não estão aí para brincadeira, né? Eles colocam na Fundação Palmares um cara que é racista. Racista. Né? Eles colocam na cultura alguém que é contra a cultura. Eles colocam no Ministério da Saúde alguém que é contra o SUS. Eles colocam na educação alguém que é contra a educação. Eles querem destruir. Os direitos humanos e das mulheres, quem é contra direitos humanos e das mulheres. Essa é a proposta do Bolsonaro, né? Então, a gente não pode perder essa oportunidade histórica de tirar isso daí. Eu queria pedir Muito bem, é verdade, Marcelo. Eu queria pedir para o Guilherme colocar um tweet que eu vi da ex-presidenta Dilma, porque ela é uma das poucas que eu vi que falou em ato de traição, usou a palavra, né? Traição ao país, traição à nação. Pode colocar também, Gui, a repercussão da OAB. OAB defende o sistema eleitoral, depois do discurso Bolsonaro. E eu te mandei agora também, Gui, pelo Zap, não sei se chegou para você, isso. Procuradores de juiz afirmam que atentado ao sistema de votação afronta o país. Essas repercussões todas que até aqui no nosso chat algumas pessoas perguntaram. Quero agradecer a toda a participação. Daqui a pouco eu vou pedir para o Guilherme para subir algumas participações. Tem o Denilson, tem Isabela, tem o Fred Dreyfus, que está sempre aqui com a gente, tem o Fernando Dias, tem Tereza Pereira, tem uma série de pessoas que estão comentando bastante, o Reginaldo Júnior, que estão comentando bastante aqui, porque tem muita repercussão. Hoje o dia foi muito pautado, né, por esse debate na imprensa, nas redes, na conversa entre as pessoas, e o mesmo lá fora, a gente imagina. Também a gente recebe essas informações e as pessoas estão preocupadas. Nós estamos aqui, faltam 10 minutinhos para terminar o nosso programa, infelizmente. E assim como o Marcelo falou, nós estamos sendo atropelados pelos fatos, daqui a pouco vem outros, né? E sempre parece que a gente vai se criando um clima muito, muito caótico, de muita violência também, né? Muita violência política. Vocês citaram aqui o assassinato do Marcelo Arruda. Depois vem uma notícia do suicídio ou morte, que a gente não sabe ainda muito bem, da pessoa que controla as câmeras da associação, onde ele foi morto. Depois outro policial militar também, ou seja, envolvido com o bolsonarismo. Que cenário mais menos propício para isso que o embaixador da Suíça falou, né? Esperamos que o Brasil, no seu bicentenário da independência, celebre a sua democracia ao longo das eleições. Está vindo aí um 7 de setembro, a gente sabe que eles usam muito, eles disputam muito o significado, né, do 7 de setembro, o que deveria ser realmente
por exemplo, eu falar para vocês, gente, eu cresci indo para o Grito dos Excluídos no 7 de setembro, onde eu vivi, em Goiânia, em Belo Horizonte, depois aqui em Brasília. O 7 de setembro, para mim, sempre foi marca de um dia de luta, né? Um dia de pedir de justiça, dignidade. E eles sequestraram, assim como eles sequestraram símbolos, né, do nosso país, eles sequestraram também o 7 de setembro, transformaram em uma data em que as pessoas têm medo, às vezes, aqui em Brasília, o 7 de setembro passado, as pessoas às vezes ficam até temerosas do que pode acontecer nas ruas. Então, eu queria que nesses últimos minutos que nós temos aqui, que vocês pudessem comentar desse ineditismo, né, do significado dessas eleições nesse período. O mundo inteiro está olhando para nós. Aqui na América do Sul, na América Latina, 2 eleições importantes esse ano, né? Colômbia, que acabou, e vamos ver se o Petro vai ser empossado agora em agosto, porque esse interregno aí entre eleição e posse aqui na América Latina é sempre dramático. E agora, Brasil, num cenário de uma década que terminou, a década passada, com golpes, golpe no Paraguai, golpe no Honduras, golpe no Brasil, golpe na Bolívia, eleições em um cenário de muita violência também na Colômbia. E o Brasil, que depois da Constituição de 88 vinha vivendo assim uma redemocratização, né, e uma certa estabilidade no seu processo eleitoral, também entra nesse cenário. Eu queria que vocês comentassem isso e que a gente conversasse aqui também com a nossa comunidade sobre como a gente reagir a isso, como enfrentar isso, como que vocês acham que deve ser também nossa postura aí nesse próximo período. Vou começar contigo, Pedro. Maravilha, eu concordo com tudo que o Shoa disse também, e as preocupações que você aponta, e a minha primeira fala é uma fala mais, digamos assim, temerária, né? Eu vou tentar tranquilizar um pouco a nossa comunidade agora e apontar uns pontos mais de ponderação, né? Então, do ponto de vista da realização do golpe, né, eu acho que assim, vai ser uma eleição dura, mas a gente está com a faca e o queijo na mão, né, porque o governo Bolsonaro foi muito desastroso, né, e a memória afetiva do lulismo é muito forte também, né? Então, quer dizer, se a gente pegar 2018 mesmo, que estava tudo contra, digamos, a vitória, né, se você pegar as pesquisas com Lula na cadeia, quando Lula era candidato, ele ganhava a eleição, na cadeia, né? Quer dizer, a figura do Lula, né, o signo Lula, a imagem Lula é muito poderosa, né? E aí, o lulismo, né, vai dizer o André Singer, lá meu professor da USP, né, no clássico dele, Os Sentidos do Lulismo, ele vai dizer que o lulismo ele tem uma característica muito interessante, que é o seguinte, né, ele não é um movimento, e aí a gente pode, enfim, tem várias conexões com a própria característica da formação brasileira mesmo. Ele não é um movimento de sair para as ruas, né? Mas ele é um movimento de se manifestar nas urnas. Então, agora a gente se pergunta, né, de alguma maneira, né, essa inquietação sua, Ana, é a inquietação de todos nós, né, de todos nós que somos atuantes politicamente, de alguma maneira. Você fala, se fosse Argentina, se fosse Uruguai, já tinha uma mobilização fantástica. E o André Singer, ele mostra lá no clássico dele dos Sentidos do Lulismo, como o lulismo funciona, né? Quer dizer, que ele é muito fiel ao Lula e à pauta lulista e aos programas lulistas. Ele não abandona o Lula nessas horas, mas, por exemplo, quando o Lula foi preso no momento da marcha, eles não foram lá para a porta de Curitiba, né? Teve a vigília, teve as coisas, mas não teve aquela mobilização entende? E agora a mesma coisa, né? Com todas as atrocidades bolsonaristas na pandemia já, não precisava da gente estar falando aqui agora, né? Aquelas mortes, não teve um movimento de massas. Então, pegando até um desfecho aqui do Shoa, né? Me parece que está todo mundo assim exaurido desse governo também, cansado, e como que os outros poderes assim, não vamos criar caso agora por causa de mais uma atrocidade. Já são, se a gente for pôr, tem pesquisadores que fazem isso ao final do governo, eles fizeram isso com o Trump, vão fazer com o Bolsonaro seguramente. Então o pessoal da UERJ, da UFRJ, né? Foram não sei quantas mentiras por dia, quantas atrocidades e tal. Depois o pessoal lá do Quant, né?
eles levantam isso muito bem. Então, me parece que é isso, né? Mas há uma massa assim, silenciosa, só que, né, dessa vez, que vai se manifestar nas urnas, né? Agora, um outro ponto que eu acho muito importante, né? É claro que seria muito bom ganhar no primeiro turno, muito importante, mas eu acho que não pode ter essa pressão toda, né? Isso é importantíssimo, mas o Lula nunca ganhou no primeiro turno. A esquerda nunca ganhou. É uma eleição de você não ganhar no primeiro turno, tem que ganhar no segundo. Mas eu não acho que é o fim do mundo, porque se coloca uma expectativa muito grande, né? Eu lembro muito do Entre Atos, né? O filme lá do João Salles, né? Houve uma expectativa muito grande, né, contra o Serra em 2002. E ficou ali 46%. E aí parecia um velório na hora que deu o resultado. Pô, a gente conseguiu, naquele momento, conseguiu 46%. E o Lula sai do sindicato, ele fala isso. Ele fala, pô, parecia que morreu alguém, porque tinha certeza que ia ganhar no primeiro turno. Não, se não ganhar no primeiro turno, ganha no segundo. E o argumento bolsonarista vai vir do mesmo jeito. Se ganhar no primeiro, o Bolsonaro vai falar, aí que foi roubado mesmo. Você acha que o Lula vai ganhar no primeiro? Não interessa. Eles sempre vão inventar as narrativas deles. E tudo que ele pregar para o séquito dele, para os fiéis dele, vai colar. Vai colar. Se ele fala que a Terra é plana para eles, cola. Se ele falar que cloroquina evita, cola. Que vacina, não sei, vira jacaré, cola. Então, eu acho que assim, se jogar uma pressão muito grande e depois, aí pode criar um clima perigoso. O importante é dar o melhor para vencer no primeiro turno. Mas consciente o seguinte, não venceu, o segundo vai ser, sabe? Ou como foi com o Alckmin, que a votação do segundo turno do Alckmin foi menor que a do primeiro, né? Teve esse também inusitatismo. Agora, só para fechar, né? Os golpes, para acontecerem, historicamente, eles precisam de 3 pilares, né? Que é, primeiro, apoio popular. O apoio popular do Bolsonaro é fragmentado. Segundo, e aí que vai pegar, né? Precisa de apoio internacional. Se não tiver apoio das grandes potências, não tem golpe. 64 foi assim, né? Se não tivesse Lincoln Gordon, se não tivesse Kennedy, Johnson, se não tivesse o apoio norte-americano, não teria golpe. E o Bolsonaro fez uma aposta errada. Ele colocou todos os ovos na mesma cesta. Ele apostou no Trump e no trumpismo. Quando o Biden ganha, o Bolsonaro perde. E aí ele perde o respaldo para tentar essa aventura golpista. Ele não passa pela cúpula democrata. Ele não passa por Biden. Aquelas pessoas lá, eles não suportam o Bolsonaro. Eles não apoiariam uma aventura golpista. E terceiro, precisa do apoio das elites locais, da elite econômica e financeira, que está rachada. Né? E o Bolsonaro brigou com a mídia local, o Bolsonaro brigou com as organizações marinhas. Né? Sem o apoio das organizações marinhas, é muito difícil um golpe vingar no Brasil. Então ele está muito isolado. Né? O que vai ter, realmente, é tumulto, e tumulto perigoso e violento. Então, só para a gente respirar um pouco e falar que eu acho que, né, a coisa está também... A bola está conosco dessa vez. Né? A gente tem que saber administrar o jogo e tocar bem a bola. Obrigada, Pedro. Marcelo, tu? É genial, é isso mesmo. Né? Na verdade, bom, o Pedro coloca 2 coisas fundamentais. Né? Há uma rejeição muito grande a este modelo de governo do Bolsonaro, que é uma tragédia calculada em vidas, né, que se perderam na pandemia e desemprego e etc. e tal, e há uma memória do governo do presidente Lula. Mas é por isso que eu acho que a gente tem uma oportunidade histórica agora, porque o candidato é o Lula, né, o povo quer votar nele, é um candidato que prega a composição social, a paz social, você repõe o Brasil no trilho de onde não poderia ter saído jamais, é uma pessoa que aquela esperança certa de que governa bem, e o mundo sabe disso, e todo mundo sabe disso, inclusive o sistema financeiro, o grande empresariado, o agronegócio, os bancos e os trabalhadores, né? Porque todo mundo sabe como é que o Lula governa e sabe que governa bem. Agora, o problema é que do Lula para cá, e dia desse eu estava conversando com a pessoa, isso me impressionou. O golpe foi em 2016, né? O Lula foi presidente até 2000 e... Me lembro, 2010, né? 2010. 2011 começa a Dilma. Daqui a pouco tem uma geração que não conhece o Lula, né?
presidente, né? As pessoas só conhecem o Lula com a narrativa da Lava Jato. Então, assim, nós não podemos deixar passar mais 4 anos. Eu também acho que a gente, se puder ganhar no primeiro turno, que seja no primeiro turno, se não puder, nós vamos ganhar no segundo. O Bolsonaro realmente, ele vai contestar a eleição de qualquer maneira, né? Se tivesse voto do jeito que ele quer, se amanhã o Fachin chamasse, é o seguinte, Forças Armadas, venham para dentro aqui do tribunal que nós vamos aqui acompanhar a eleição, todo mundo aqui fiscalizando, mesmo assim ele ia questionar, ele é contra a eleição, pessoal, né? É um golpista, né? Sem escrúpulos. Por isso que eu acho que a declaração da Dilma, parabéns por ter colocado o Twitter, foi a única na altura, porque é uma estadista, ex-presidente da República, que está dizendo para o mundo, olha, o atual presidente quer abolir o Estado Democrático de Direito. Não reagiu com meme e nem reagiu também fazendo de conta que o Bolsonaro não disse nada, porque vai que ele está dizendo, não é isso? Então, assim, eu queria já me despedir, Ana, então eu queria agradecer o convite, viu? Dizer que foi fantástico. Pedro, genial. E, Ana, me convide mais, viu? Eu falei para você no WhatsApp, eu só pude ver o WhatsApp no final do dia, viu, Pedro? Aí eu disse assim, minha querida, se um dia eu falhar com uma pessoa que tenha Prestes no nome, pode me esculhambar da torta à direita que eu mereço. É uma grande honra, Ana. Pode contar comigo sempre. E um abraço para a nossa audiência extraordinária que está se manifestando o tempo todo aí, inclusive alguns que mandam alô assim para mim, que eu tenho visto aqui aparecer. Tá bom? Sucesso. Muito obrigada, Marcelo. Muito honrada de ter vocês dois brilhantes aqui no nosso Fórum Global. Agradecer quem nos assistiu hoje, quem está nos assistindo domingo, porque o Fórum Global ele entra na grade da TV Fórum no domingo cedinho e tem uma super audiência domingo. Domingo a gente entra de forma autônoma, sem estar conectado com o jornal da Fórum. Agradecer quem virou membro hoje, quem contribuiu com o Superchat, quem deu o apoio através do Pix, @Revista Fórum. Lembrar que o Pedro, vou anunciar aqui os livros de vocês de novo. O Pedro Costa Júnior, quem quiser ler, saber mais, além das redes dele, ele tem o livro Colapso ou Mito do Colapso, o Poder Americano no Sistema Mundial Moderno. Ele trabalha com esses temas das relações internacionais. Daqui a uns dias a gente vai chamar você de novo, viu, Pedro, para a gente conversar sobre os temas internacionais que nós gostamos bastante. E o Marcelo Show, advogado, jurista, que hoje aí defendeu o pós-doutorado, também tem um livro, O Pesadelo de uma Nação, do golpe ao bolsonarismo, pelo que eu entendi, está em pré-venda. Isso. Dá para a gente, até depois vamos colocar na descrição desse programa, que aí dá para as pessoas entrarem, fica de forma fixa. Eu comentei com o Marcelo que hoje eu também entreguei um relatório de pós-doc. A gente é meio doida, a gente vai fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não sei como que a gente consegue. Eu acho assim, gosto muito, muito de conversar com vocês dois, brilhantes. Repitam dose de Pedro e Marcelo. Tá bom, vamos repetir dose de Pedro e Marcelo aqui no Fórum Global. Seguimos aí, gente, nos seguindo nas redes, nos apoiando, lutando por um Brasil melhor. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado.